E aí, gente, beleza? Gente, vamos ver aqui alguns experimentos de forma prática disso que a gente estudou como modelo atômico, tá certo? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os modelos atômicos, em especial o de Thomson e o de Rutherford, tá bom? O de Bohr a gente vai comentar ainda em algumas aulas posteriores. Mas olha só, quando a gente estudou o modelo de Thomson, nós vimos que ele fez alguns momentos antes, né, de ele estudar todo o modelo atômico, ele fez aí um experimento usando uma ampola chamada ampola de Crookes. Que experimento era esse? Eram experimentos com raios luminosos, raios elétricos luminosos. E esses raios tinham algumas propriedades e gerou curiosidade em quem estava trabalhando com eles. De forma que as pessoas queriam saber qual era a composição desses raios. Isso gerou curiosidade, despertou o interesse de muitos cientistas e eles já sabiam que existia carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. O que eles queriam saber era que partículas eram essas que tornava essa carga positiva ou tornava essa carga negativa. Então, no experimento da ampola de Crookes foi possível observar algumas propriedades sobre as partículas que compunham esses raios luminosos, saíam de um polo para o outro, que é o que a gente vai ver nesse experimento. Então, nesse experimento a gente está vendo aí a montagem da ampola de Crookes com o experimento que foi utilizado por Thomson, né? Você enche a ampola com gás e passa um feixe luminoso de uma ponta para outra. Você deve estar vendo aí o feixe luminoso passando de uma ponta para outra. Olha só como ele sofre desvio a partir do momento que se coloca uma placa carregada positivamente. Nesse caso aí, ele está utilizando um pedaço de um ímã. O polo positivo está aproximando desse raio luminoso. À medida com que ele vai aproximando, olha só, gente. À medida com que ele vai aproximando, esse raio luminoso ele vai sofrendo um desvio na sua trajetória. Nesse aí colocou um anteparo. Então vamos ver o que vai acontecer. Colocou de um lado para o outro. Colocou o anteparo aí para ver como iria se comportar esse feixe luminoso. Da mesma forma, nesse aí ele colocou o anteparo e ele verificou a formação de sombra. Vamos lá. Se no primeiro ele foi desviado pela placa positiva, significava dizer que o experimento estava utilizando raios que eram de cargas negativas. Então, as partículas que compunham aquele primeiro raio eram partículas de carga negativa. Nesse segundo experimento, ele colocou um anteparozinho nesse formato e verificou que quando a luz passava, isso pode parecer óbvio para a gente, mas naquela época não era. Quando ele passava esse feixe luminoso, formava a sombra desse feixe luminoso, certo? Então significa dizer que esse feixe luminoso ele não consegue atravessar essa estrutura. É a formação da sombra desse anteparo. Então, aí no escuro dá para perceber ainda mais a formação dessa sombra. Olha só como é deformado pela ação de um campo eletromagnético. Super interessante a ação de um campo eletromagnético no feixe de energia. Aí mais uma vez está ligado numa bateria e aí colocou agora uma ventoinha e que ele tinha curiosidade de saber o que ia acontecer se ele colocasse uma ventoinha aqui, né, essas hastes móveis na trajetória desse feixe luminoso. E aí ele percebeu que quando o feixe luminoso passava, esse feixe luminoso fazia girar essa ventoinha, as pás dessa ventoinha.
Então, aqui a ventoinha se movendo, ó. Enquanto mais a carga elétrica gerada era maior, né, o feixe luminoso era mais forte, mais rápido movimentava toda essa ventoinha. Quando tiravam os polos, diminuía o ritmo, aí ele inverteu cada polo. Os polos aí foram invertidos. E o movimento da ventoinha também ficava de forma invertida. Então, isso significava se o feixe luminoso tinha partículas e essas partículas conseguiam movimentar essa ventoinha, conclui-se que esse feixe luminoso tinha carga com massa. O feixe luminoso tinha massa. Mais uma vez, ó, a ação do feixe luminoso por um campo eletromagnético. Então, se esse feixe luminoso conseguiu fazer com que essa ventoinha girasse, significava que essas partículas possuíam massa. Então, a partir desse experimento, foi o que se descobriu os elétrons. Os elétrons, então, são essas partículas que compõem esses raios, e esses raios fazem com que o campo eletromagnético se comporte de forma diferente. Então a gente vê aqui, ó, outro experimento, esse é a partir do modelo atômico de Bohr, tá certo? Modelo atômico de Bohr. O que Bohr chegou a falar? Que os elétrons eles podiam saltar de uma camada para outra. E esse salto de camadas liberava energia cada vez que o elétron voltava para o local de origem dele. Então era mais ou menos assim. O elétron tem um local de origem, tem um local onde ele fica. Ele pode saltar para uma camada diferente da que ele está acostumado a ficar. E ele também vai voltar para essa camada de origem. Cada vez que ele volta para a camada de origem dele, já tendo saltado uma vez, ele vai acabar liberando energia. Algumas vezes libera energia em forma de cor. Então o fogo ele pode ter várias cores diferentes, dependendo do elemento químico que ele foi composto. Então, por exemplo, eu posso ter um fogo verde, eu posso ter um fogo vermelho, eu posso ter um fogo laranja, porque vai depender da quantidade de energia que o elétron liberou a partir do momento que ele saltou de camadas, que é o que a gente vai ver nesse experimento aqui. Experimento aqui do teste atômico. Então, o que ele tem aí? Ó? Ele tem aí seis bases, que a gente chama isso de vidro de relógio, né, no laboratório. Tá colocando aí um pouquinho de metanol em cada um, até para poder facilitar a queima. Tá colocando aí o metanol, que é um veneno, tá certo, gente? O metanol ele ataca principalmente a visão. E ele vai colocar fogo em cada um desses aí, ó. Então você tem um fogo aqui, ó, azulado, tem um fogo vermelho, verde, laranja. Esse aqui também é um tanto verde. Esse aqui é um pouco arroxeado, né? Porque cada elemento químico, aliás, cada substância que tem aqui são diferentes, né? Os elementos químicos aqui são todos diferentes, o que faz com que o fogo também seja de cores características e diferentes. Por exemplo, o sódio tende a ser amarelo, né? O bário tende a ser verde. Então, cada elemento químico vai desprender energia de uma forma diferente, de uma cor diferente, à medida que os seus elétrons vão saltando de camada. Isso a gente chama de salto quântico. Salto quântico. Esse teste a gente chama de teste da chama. Tá certo? Então, olha, colocou aí uma rede para difratar. Olha só, gente. Esse é o lítio, olha. Fluoreto de lítio, a cor característica dele é essa. Cloreto de cobre, ó,
como é que ele vai se comportar de uma forma um tanto azulada. Ácido bórico, boro. Esse é o cloreto de estrôncio, olha a cor fica o estrôncio. Cloreto de potássio, a cor que fica o potássio. Cloreto de sódio, né, amarelado, como eu falei lá no início, cloreto de sódio. Porque cada elemento, gente, tem sua característica, tá certo? Então, esses vídeos servem para complementar o que a gente estudou na outra aula sobre modelos atômicos, para que fique bem fixado aí como é que os modelos atômicos implicam em coisas do cotidiano, implicam em coisas da vida prática, que às vezes a gente nem percebe que existe uma química, mas que existe uma explicação por trás. Tá bom? Gente, qualquer dúvida, pergunta lá no Google Class, envie sua pergunta que a gente tira a sua dúvida, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.